eu sou um cruzeirista. Eu prezo a liberdade. Eu paguei muito para ser livre. Há 32 anos eu abri mão de tudo que eu tinha para ter minha vida, onde eu aponto esse nariz. É grande, mas eu aponto para onde eu quiser. Eu, nessa eleição agora, eu me senti mal. Eu fiquei de ressaca 2, 3 dias, porque eu me senti como se tivesse perdido alguma coisa. Me tiraram alguma coisa. Depois eu vim analisar, era a liberdade que eu tanto preservava, que eu estou perdendo. Eu estou perdendo a minha liberdade. E não estou fazendo nada? Não. A minha liberdade é tudo, é onde eu crio, onde eu faço tudo. Então eu vou lá votar no cara que me dá liberdade. E quem que dá liberdade a gente? Um cafezinho, só. Fausto, quando você está navegando, você usa sextante como os antigos marinheiros usavam para não sair da rota traçada? Olha, quem usa sextante raramente segue uma rota, porque o erro mínimo são 5 milhas. Então 5 milhas aqui e ali, você vai naquela direção, tá? Você não vai em cima de uma rota, tá bom? Agora, eu vou te dizer uma coisa. Você perguntou sobre um passado. Vamos fazer o seguinte, vamos botar 20 anos à frente. O que você vai usar daqui a 20 anos? Se a gente agora já vai ter internet no mar. Então, quer dizer, o sextante ficou, faz parte da história. E quem é filósofo adora isso, sabe? Porque eu estou com um corpo de 69 anos, mas eu sou uma pessoa atual. E eu penso daqui a 20 anos, tá? Eu não penso lá atrás. Eu uso lá atrás para eu não errar, para ver minha vida. Usar o conhecimento anterior, tá? Como estão usando agora a proa do barco Viking nos barcos grandes para evitar no mau tempo. Então, quer dizer, você tem uma mescla de futuro e passado juntos. Eu acho que você tem que estar com um pé lá, um pé aqui. Hoje, você tem que usar a tecnologia disponível para hoje. Hoje no mar, você aperta o botãozinho, te dá o sistema de vento todinho da onde você está navegando. E aí o que você faz? Você pede aquele aparelho para traçar uma rota aonde você quer ventos de tantos nós. Tá certo? Ele vai desenhar 3, 4, 5, dependendo de você, as rotas ideais. Agora, eu vou deixar isso para usar um sextante, para alguém falar que eu sou... Não, cara, eu tenho que acompanhar a modernidade, senão eu fico velho. Eu estou com um corpo velho, digamos, 69 giros da Terra que ele viu. Agora, a minha cabeça é normal, cara. Eu sou um ser humano que sempre vou nascer, eu estou sempre novo. Todos nós vamos estar sempre novos. Essa é a minha filosofia. Então, eu trago para a minha vida o que é bom e que não faz mal a ninguém. Então, o sextante, eu tenho a bordo. Tá? Tive até agora, não vou ter mais. Porque à medida que você vai navegando no oceano, você vai fazendo travessias, tá? Você vai aprendendo com o regime de ventos, onde você está mais ou menos. Você botar reloginho, ficar... Nada disso, cara. Qualquer um vai ter um bom senso, é só você ir lá dentro de você que você vai encontrar. Quem estuda tem uma facilidade maior. Então, eu acho que é isso. O pescador, o jangadeiro, cara, o jangadeiro ele some, já encontrei jangadeiro aí que você não via terra nem nada. Por que ele sabe que tem que ir e voltar? Porque ele conhece o regime de ventos, sabe as estrelas. A gente tem que usar mais isso, cara. Então, o sextante serve para colocar você mais ou menos naquele rumo. Então, se não tiver um céu adequado, tá? Um almanaque náutico atualizado, que muitas vezes você não encontra, você vai errar. Então, faz parte mais do folclore, mais de quem quer, sabe, se masturbar mentalmente, por aí vai. Então, são filosofias que eu não uso. Então, só para constar, na nossa volta ao mundo, a gente não usou carta de papel, nem tínhamos. Não, nada disso, é um atraso. O que a gente comprou foram alguns guias náuticos e que no final das contas a gente percebeu que também não ajudava muito. Serão 1 ou 2 rodas de leme? Serão nas laterais ou no centro? O que está acontecendo? Estão enchendo os olhos das pessoas. Isso aqui é mais moderno que aquilo, tá? Agora é mais eficiente para ficar em Angra, para ficar lá em Todos Santos, em Guanabara. Tem 2 rodas de leme, porra. Você tá entendendo? Então, quer dizer, isso satisfaz o ego de muita gente.
tendo o controle central no lugar mais alto do barco é fundamental. Que não atrapalhe a retranca, a vela, porque o pessoal tá fazendo, eu chamo de caminhão, o pessoal tá cada vez mais fazendo andares nos catamarãs e que na prática, gente, quando você tá navegando, que você tá fazendo uma travessia oceânica, aquilo ali atrapalha e muito, assim. A boca desse barco é para isso, porque o barco ele vai balançar, tá? E você vai ter, com mau tempo, 35, 45 nós de vento, você tem que baixar pano, amarrar aqui, amarrar ali, entendeu? Então os painéis solares já estavam atrapalhando, que baixinho assim, ó. Agora você imagina ter um trambolho do lado, por cara ficar ali, que, sabe, a majestade, né? Ele senta ali e fica ali. Eu estou vendo tudo, o pessoal está me vendo, é mais a massagem do ego, o pessoal compra isso. Agora, a funcionalidade só vai atrapalhar aquilo ali no mau tempo. E fora que custa muito mais caro você ter 2 rodas de leme, você tem 2 sistemas de direção. Mas mais caro é melhor, porque meu barco é mais caro que o dele. Gente, no monocasco faz até sentido, porque o barco aderna, então você vai para um lado, você vai para o outro, vai ficar mais confortável na hora de, se você quiser timonear. Eu acho que isso mais em regata também, quando você faz travessia, você põe no piloto automático, mas tudo bem. Agora em catamarã não faz sentido ter 2 rodas de leme. Só faz sentido. Você está em Angra, por exemplo, você está num lugar privilegiado lá em cima, com aquele mar flat, tudo bem. Aí sim, agora você tem que admitir que é isso, cara. Você não vai querer colocar esse barco lá no mau tempo, lá está numa travessia, não põe não, porque ele vai estar todo errado, tá? Esse é o problema, que as pessoas gostam de impor a outros. Se você vai para o mar, vai fazer uma travessia, é o que a gente está falando, foi o que a gente viu. Isso aqui que eu estou falando é verdade, tá? E aquilo que se usa em Angra é para se usar em Angra, lá não é o lugar ideal, tá? Então, quer dizer, quem faz a travessia e vem para o barco aqui em Angra, ele também tem uma visão privilegiada, não tanto quanto a outra. Cara, vai ficar aí 1,5 metro de diferença, só isso, tá? Agora, quem tem a cabine aqui fora não vai ter o conforto, né, de uma viagem segura como a gente. Não vai ter. Igual cadeira. Fausto não coloca cadeira na roda de leme. Por quê, não põe. Fausto? Por que eu não ponho? Porque você fica acordado 24 horas com o barco balançando. Suas vísceras ficam mexendo, tá? Você vai. Aí passa para 36 horas. Você está ali, o olho às vezes começa muito sal, aí você vai para 48 horas, tá? Vai para 48 horas, depois vai para 54 horas, né? Mais 12 horas, mais por aí. E aí você já não sente mais as coisas. Você começa a ouvir alguém falar com você e você não pode sair dali. O canto da sereia. Se tiver lugar para sentar, é o momento para você dormir. É aí que você dorme. Então depende de cada uma pessoa, essa fadiga. Então, para eu não dormir, porque se você tentar dormir, você acorda automaticamente, você cai. Aí você acorda e aí, opa, tá? E continua. Você vai tendo força. Como a gente pegou um furacão, tinha que ficar a noite toda, cara. E balançar aquele negócio, você não pode se concentrar, você tem que estar concentrado, porque é tudo que você tem tá ali. E é a maneira que você tem que fazer isso, estar presente. Tem um ditado que diz, quem engorda o boi é o olho do dono. É você que cuida de tudo, da sua família, tudo que está a bordo. Então, a cadeira, ela só vai te dar uma comunidade para você dormir a hora errada. Nessa hora você tem que estar, você não pode ter nada do seu lado, porque você vai usar. Você vai usar. Eu não gosto de comprar doce, porque eu como ele todo um dia. Então, eu não compro cerveja, porque eu tomo ela logo, eu não posso. O que eu faço? Então, eu pego as coisas para me ajudar a superar aquele problema, que é o que a gente tem que fazer. Então, numa travessia, ele não coloca cadeira, porque na hora que você precisa realmente pegar no timão, é a hora que o pau tá comendo e você não pode relaxar. Porque na maioria das vezes a gente usa piloto automático. É lenda isso, que o cara vai ficar 22 dias numa travessia. E aí o piloto automático tem que ser bem forte, tem que ser com um barco com 10, 20 pés a mais que o seu. Aí você tem que gastar. Tá? Aí você tem que usar tudo que você pode. Eu conheci um casal, gente, que veio da África do Sul pro Brasil, levaram 50 dias. 50 e poucos dias. A gente levou 27, pra vocês terem. Era um barco de aço grande. Eles vieram na mão, eles ficavam revezando. Não era roda de leme, era cana de leme. Então a mulher chegou com as mãos em carne viva. Não tinha pele, era músculo, osso. Magros. Parecia que eles tinham, sei lá, saído não sei da onde, assim. Uma coisa horrorosa, porque eles eram alemães, né? E eles eram contra
piloto automático. Qualquer eletrônico. Não tinha nenhum furo no casco. Ele cagava no vaso, no balde e jogava fora. A pia, mesma coisa. A pia era um balde. Aí caía dentro e jogava fora. Gente, esse é raiz? Não é raiz, não. Isso é um cara atrasado. Né? Gosta de sofrer, pelo amor de Deus. Mas o que eu ia falar outra coisa? Ah, então assim, quando você está fazendo uma travessia, você não ter cadeira, porque na hora do pega-paga-paga, você tem que pegar no timão, você tem que estar todo ali. E em lugares como Angra dos Reis, por exemplo, que você poderia ficar mais relaxado, sentadinho, é um lugar que você não pode mesmo, porque é tanto doido que navega, assim, é absurdo como as pessoas estão navegando hoje. Não tem roda de leme, não. Oi? A pessoa tem uma roda de Então, leme. assim, aí que você tem que ficar de olho mesmo nos lugares tranquilos, principalmente no verão, porque a galera tá batendo, tá ruim, né, de direção. Você pegou o timão de um barco, qualquer um que seja, tá? A motor, lembre-se que a vela é um meio de propulsão. Quem sabe velejar não está preparado para cruzar o oceano. Ele tá preparado para regular as velas só. Então, tem um monte de coisa aí, e um barco a motor, que a propulsão é o diesel, né? É a combustão. Então, vamos deixar bem claro, quem é velejador não quer dizer que seja um cruzeirista. Ele pode ser um excelente velejador, mas... Regateiro, né? Pode ser um regateiro, tá? Mas ele não é um cruzeiro, né? Não está preparado, às vezes. Ele está preparado para regular as velas, aí ele está. Agora, ele tem que aprender um monte de coisa para fazer uma travessia. Né? Então, deixa bem claro isso, que nós estamos falando de propulsões, de condições, porque a natureza, você passa por ela de várias maneiras, né? Fausto, se você falar a palavra então, novamente, eu vou te capar, tá entendendo? Então fala aí. Os cascos terão compartimento estanque? Sim. Nós temos três compartimentos grandes estanques, né? A gente vai pegar daqui onde começa onde começa aqui, onde começa aqui da antepara 16, tá? Tem aqui a antepara 22. Essa 22 é um compartimento estanque até o final, tá? Da 22 até a 16 é outro compartimento. Da 16 até a 8 é outro compartimento. E da 8 até a proa é outro compartimento. Então são 4. São 4, não invade, mas do 22 até aqui ao 16, a água fica retida em pequenas anteparas, que é a linha d'água, tá? Então, na verdade, um espaço desse aqui, ó, é estanque. A água daqui não passa para o outro lado, a não ser que passa acima da linha d'água. Alguns lugares é um pouco abaixo da linha d'água, tá? É por isso que às vezes invade. Eu tenho uma outra maior aqui na frente, tá? Então, aonde, por exemplo, eu tenho pouco calado, eu tenho que botar o objeto mais acima. Aí não passa água, a gente já faz estanque. Mas aonde, por exemplo, passa o eixo que vai para o telescópio, ele tem que ser baixinho, o motor tem que estar baixinho, tá? Então, aqui vai passar água nesse compartimento. Então, eu faço um compartimento estanque maior, onde pega o motor, que ali vai ter um lugar para empoçar água e ali vai ter uma bomba para jogar. Mas mesmo se alagar tudo, o motor vai continuar funcionando, ele não vai aspirar a água, porque o motor está acima dessa parte. Tá? Isso aí é certo, porque nós já passamos por essa situação. Já, olha, eu acho que não tem uma situação que a gente já não tenha passado. Então, a gente fala aqui com propriedade. Explica aí, Fausto. A gente veio da Refeno e nós pegamos um tempo muito ruim. A gente foi de Fernando de Noronha para Natal. Tá? Aliás, eu não sei quando que esse povo faz Refeno a volta, que o pessoal fala que a volta é melhor que a ida, que a gente nunca pegou uma volta da Refeno melhor que a ida. Para João Pessoa, para Natal, para Recife, é tudo ruim. É porque o vento ronda, em vez dele ficar de través, ele começa a ficar de proa, e você começa a orçar, né? E ali você tem uma superfície, né? Uma pista muito longa, e aí a onda começa a ficar grande, começa a bater, é onde que quebra os barcos, né? Muito bem, a gente chegou em Natal, não houve problema nenhum, chegamos em Natal e fomos sair, né? O pessoal pegou o avião deles, cada um foi para casa, os clientes, e eu fomos passear e tal. Aí no terceiro dia, quando a gente está indo para o barco, eu olhei assim, meu barco estava um pouquinho... Falei, Guto, esse barco não está adernado? O Guto falou, tá mesmo.
Aí cheguei, quando eu li o compartimento do motor, estava cheio d'água. O que aconteceu? Você tem o motor, você tem o eixo, aqui você tem um selo mecânico. O selo mecânico, é comum entrar ar nele. Então, o que acontece? Tem um ladrão, tem um sinfãozinho. Que aí você bota uma mangueira, ou põe na água, ou põe no lugar mais alto. De forma que você tenha água sempre para lubrificar aquele sistema, tá? Para não deixar esquentar. Eu botei uma mangueirinha, porque um furo a menos, aqui resolve. Ela caiu e começou então a fazer água dentro do motor. 3 dias foi suficiente para alagar tudo. E parou de alagar porque chegou um nível onde os outros compartimentos sustentaram aquele. Pronto, ficou ali, o motor não teve problema, eu tive que só tirar o arranque, né? E o alternador fazer uma limpeza e pronto. Foi o que aconteceu, o maior prejuízo que a gente teve hoje por isso, né? Esse tipo de acidente, né? Então ele já está se prevenindo. E a gente já está se prevenindo já. E da próxima vez vai amarrar a mangueirinha. Não, ele vai ter 2 braçadeiras, assim, 1, 2. Aí não tem como cortar nada, não vai ter jeito mais. Aqui não sai mais. Tem perguntas que as pessoas que fizeram disseram, ó, eu sou leigo, não entendo, mas quero entender. E esta é uma dessas perguntas. Onde ficará o lastro do barco? O catamarã não tem lastro, tá? Ele, eu entendi, eu vou explicar o que você quer, tá? O catamarã é apoiado em dois segmentos de retas, tá? E esse aqui forma um plano. Então, ele está já no sistema estável, tá? O problema dele é ele capotar. Então, você tem que ter um cuidado com o seu plano vélico, tá? E o peso. A boca e o peso vai balancear a força para virar o barco aqui em cima nas velas. Isso é o multicasco, é assim, o catamarã, tá? Agora, o monocasco, ele é num ponto, ele tem um eixo. Você tem a vela aqui em cima e aqui embaixo, quando o vento bate na vela, ele faz isso. Aqui embaixo tem que ter um peso para deixar ele voltar, senão ele deita, tá? Aí para de navegar. Se o vento for forte, ele nunca sai daqui. E aí a onda vem, você é um náufrago. Então o que se faz? Bota o peso, aí ele volta. Então ficou João Bobo, ele vai lá, o peso volta. Vai, volta. É isso que é o lastro. O lastro tem esse efeito. Eles então, você tem um barco aqui, eles põem aqui embaixo e aqui bota o peso aqui embaixo, o mais embaixo possível, para ele conseguir fazer o João Bobo mais forte. É um pêndulo, né? Funciona com um pêndulo ao contrário, tá? Ele vai fazer isso, ó. Então esse peso aqui é que disciplina, tá? Esse movimento aqui. Tá? Quanto mais rápidozinho for aqui, mais peso você tem aqui embaixo. Quanto fica isso, é menos estabilidade. O cara botou pouco peso. Então existe uma maneira de você fazer esse balanço, tá? Do lastro com o sistema que está funcionando, a área vélica, com vento e por aí vai. Depende, tá bom? do design. Isso aí é outro do barco caso. também, né? Aí o projetista, ele vai determinar se o peso, se é um barco de regata, um barco de cruzeiro, e vai colocar então as medidas certas nisso, como nós fazemos no multicasco, que não temos essa defesa. O catamarã não se defende sozinho da natureza como o monocasco. O monocasco ele gira aqui, ó. Ele gira em cima de um eixo, tá? A proa vai para lá, vai para cá. O catamarã não. O catamarã é diferente. Se a proa sair, ele joga a popa. A proa sair, ele joga a popa. Então, é um funcionamento diferente. O catamarã que estamos construindo resistiria a um capotamento? Rapaz, para capotar esse bicho aqui, a gente vai ter que ser arranjar bem ruim. A gente vai ter que arranjar uma situação difícil para capotar esse barco, porque ele pode navegar, ele pode velejar, tá? No terceiro riso com 70 nós de vento. Então, a gente tem que achar primeiro 70 nós de vento e botar uma área velha que é maior do que o terceiro riso. Aí a gente corre o risco de virar. Isso não foi uma pergunta, o cara fez um comentário. Fausto, não vá viver nu como o Manuel Português, que vivia e construía nu em sua casa. Manuel Português lá no Maranhão, né? Vocês não sabem, construir nu não dá, porque aqui, né, tem muita gente passando, mas no barco, meus filhos. Eu fico pelado direto,
Jogo para cá, jogo para lá. Fausto, por que quando o barco estiver pronto, ele vai sair do galpão de popa e não de proa? É a melhor maneira, né? Você tem um mar aqui, você tem uma rampa. Se ele entrar de proa, quando esse aqui levantar, ele vai bater o leme. Então, se ele entrar com o leme virado para o mar, ele vai levantar aqui, ó, e aí vai descer o resto. Porque esse movimento aqui, ó, na rampa, aqui ele vai flutuando, vai levantando. Você dá um motorzinho, não precisa nem tirar todo, já sai. Se você botar o contrário, é diferente. Você vai levantar a proa e o leme dele vai bater aqui, vai ficar travado aqui. Aí seu leme já vai embora já na colocação, porque tá errado. Você tem que entrar de popo para a água. Fausto, você já construiu 3 barcos, um monocasco e 2 catamarãs. Quais os 3 ou mais diferenças básicas que esse projeto em andamento tem em relação aos 2 anteriores para resistir aos desafios das latitudes que você pretende enfrentar? Ninguém nasce sabendo nada, você vai aprendendo. Quanto mais você pesquisar, menos você erra. Então, eu saí do primeiro, que era um projeto, um cabo Ró 35, e com esses conhecimentos, com mais um cara que é especializado, que é um dos introdutores do catamarã polinésio, tá? Que veio da Polinésia, que usava o barco, eles usavam lá normalmente. Então, cabinaram, fizeram uma adaptação para quem vive em altitudes acima de 40, que é a Europa. Então, cabinaram, o Peter Sprung cabinou, James Watt continuou ainda com o sistema lá da Polinésia, né? E que ele é um cara mais filosófico, né? Ele navega também bem, mas ele preferiu divulgar o polinésio, que é uma embarcação interessante, até ignorada até então. E o Peter Sprung, não, ele começou a adaptar ao nosso convívio, né? O pessoal europeu. E todos nós que cabinamos somos discípulos do Peter Sprung. E baseado nisso, eu comecei a adotar também defesas, experiências que eu tive, que ele não teve nos barcos que eu projetava. Tá? Então, um barco complementa o outro. Desse aqui, eu vou ver o que eu fiz de errado, o que eu tenho que atualizar, que a gente está aprendendo na natureza, a gente nunca vai saber tudo, a gente sempre vai aprender. Então, depois desse, deve vir um outro. Eu não vou estar aqui, lógico que eu não vou estar aqui, mas esse princípio está aqui, alguém vai adotar, porque isso aqui, na náutica, em catamarã, ele é totalmente inovável, ele é novo, ninguém tem um design como esse. Esse é um design nosso. É o brasileiro que é guloso, o brasileiro que é bom, bonito e barato, não quer dar nada a ninguém. Ele só quer informação de graça e fala, olha, você me deve porque eu estou vendo o que você faz. É engraçado, né? Ele se diverte 10, 15 anos e você ainda é devedor dele. Esse é o brasileiro, cara. Essa é a nossa gente. Se você não concorda, muda. Tá? Que aí o brasileiro começa a mudar. Esse barco aqui, ele é assim. Ele vai ser bom, bonito e barato. Como todo brasileiro. Só que nós estamos lançando um modelo onde me permite que ele fique um barco safo, devido aos meus conhecimentos, eu vou conseguir fazer um barco safo. Eu acho ainda. Eu estou arriscando. Porque é novo, não tem onde me espelhar. Eu não tenho onde pegar. Agora eu sei que o sistema de treliça funciona que é uma maravilha. Uma pontezinha desse tamanho aguentou 120 quilos, feita em palito de picolé. Então, peraí, cara, vamos usar esse princípio aqui. Se eu tenho um barco muito largo, ele vai ficar bem safo. Ele vai aguentar ventos maiores. É só não exagerar na minha área vélica. Botar na área vélica normal, que eu vou andar entre 14, 16 nós. Pronto, eu não preciso de mais mastro. Eu não quero navegar mais do que isso. Se alguém quiser botar 200 metros de mastro, põe, cara. Ele vai ficar um barco, vai virar fácil. Problema dele. Você está falando da boca, teve um cara que perguntou se você espera qual será a repercussão dessa enorme boca. Então vai depender do conhecimento de cada um, porque eu estou fazendo assim porque eu posso estruturar. Porque essa aqui é um dos fatores de defesa do barco. Você tem aqui ó, a diferença do casco, tá? E o peso.
tá bom? Isso é que mantém ele aqui. O que vai fazer ele virar vai ser a força aqui na área vélica, tá? Que vai virar o barco. E essa distância. Então, esse momento aqui, ó, é muita água do mar, esse momento aqui vai virar o barco. Esse aqui não vai deixar virar. Quando eu igualar, eu tenho uma velocidade crítica, uma velocidade que acima disso o barco começa a virar. Abaixo disso o barco fica estável. Tá? Agora tem o mar. Tem a conjunção da onda com o vento. Você tem que jogar aí um percentual de segurança e pronto. Você tem um barco estável, mais ou menos estável ali. Porque você não vai... Imagina, eu com 40 nós de vento, botando o pano todo, eu posso navegar com um determinado pano com 40 e poucos nós. Eu vou andar aí, ó, a 20 e tanto, 30. Eu bato numa coisinha e quebro o barco todo. Aquela insegurança, eu não quero. Eu quero navegar tranquilo. Eu quero desfrutar da velejada, da viagem. Essa é a nossa filosofia. Você tem que conversar com sua mulher e falar, o que você quer, minha querida? Você quer isso? Não, isso eu fico seguro. Então você não faz. Eu vou me sentir bem aqui, então você faz. É mais ou menos assim, para todo mundo viver bem, porque essa é uma tarefa mais nossa, né, do que da mulher. A mulher... Continua. A mulher, ela vai aonde você leva. Agora, ela tem que confiar. Ela tem que se sentir segura, tá? Tem muita mulher que não acompanha colegas nossos aí porque não se sente segura. Eu acho que a culpa é dele, não é dela. Tá? Porque se a mulher gosta de você e ela não se sente ameaçada em nada, por que não? Por que não conhecer? Tá? A gente tem menos dinheiro, tudo bem. Ela é a primeira a já fazer milagres para poder a coisa funcionar. Então, ela estando junto, é muito bom, é excelente, muito melhor que você sozinho. Tá? Porque sozinho você depende de coisas que acontecem. Você é um casal, não. Um casal você faz as coisas acontecer. Você cria, as pessoas vão vir aquilo que você faz. E não você procurar alguma coisa para fazer. Tem muita gente que comenta conosco que Pode pegar, ver só tá puxando o barco com essa boca não vai caber em marina nenhuma aqui no Brasil, que vai custar muito caro no Brasil, mas provavelmente essas pessoas estão entrando no canal agora. Nós não ficamos em marina, a gente já está fazendo um barco. Já teve um barco que a gente era praticamente autossuficiente. A gente produzia a nossa energia, a gente coletava a nossa produz água. quase tudo, Eram poucas as vezes que a gente tinha que abastecer de água, quando a gente Potável. fazia muito charter, um atrás do outro, em Angra dos Reis, enfim. Mas, no geral, por exemplo, na nossa volta ao mundo, nós ficamos 4 anos viajando, a gente só parou numa marina que foi na África do Sul, porque a gente chegou num porto que era proibido fundear. Tem que se proteger do mau tempo. Então a gente ficou numa marina que, na verdade, eu acho que se a gente tivesse fundeado, teria sido muito melhor do que pelo todo... A marina se quebrou toda. Quem conhece aí nossos vídeos, tem os vídeos do canal que a marina se quebrou toda. Então, assim, nós não gostamos de marina e a gente não está construindo um barco pensando em ficar em marina, não. Mas pode ficar, você pega o cabeço do pia e fica. Mas não Encosta é o de caso. pompa, não é o caso nosso, mas também pode, não vai ficar em vaga. Isso não é um barco para marina, isso não é um barco weekend. Esse é um barco para você navegar, para você viver nele e sair. E a gente Por quer isso. ser autossuficiente. Vamos ter um painel solares, a gente vai colocar o O water generator, para a gente não depender de marina, entendeu? É isso que a gente quer. Fausto, você apoiando o candidato Bolsonaro, no caso, corremos o risco de perdermos inscritos no canal, de perdermos apoiadores, de recebermos comentários deselegantes. O que você acha? Vai ter. O que eu acho? É aquilo que eu mais preservo, é a liberdade. Eu dou liberdade a essa pessoa de fazer o que ele quiser. Ele pode não seguir mais a gente, ele pode sair do canal, ele não pode não ver, ele pode criticar. Eu acho que ele tem essa liberdade. Ele tem esse direito. Como eu tenho o direito de votar quem eu quiser. Eu tenho uma coisa a defender, eu tenho uma vida a defender, eu quero ter a liberdade. Aqui está em jogo a minha liberdade. Eu vou fazer o quê? Eu vou optar, vou perder minha liberdade porque A, B, C não gostaram. A minha vida toda, na vida, toda decisão tem uma consequência. Você vai agradar A, não vai agradar a B. Se você procurar agradar a B, você pensa como A, você vai viver mal. Por que eu vou viver mal? Porque B não concorda comigo. Tudo bem, ele tem esse direito. Como eu tenho o direito de escolher A, ele escolhe B. Tudo bem.
é o que ele pensa da vida. Quando a gente for desenvolver alguma coisa, deixar a B de lado e vamos resolver o problema que a gente tem que resolver. Tá? Então, isso é respeito, isso é liberdade, sabe? A pessoa continua com as características dele agindo e eu só não vou concordar com aquilo dele, sabe? É evolução. A discórdia saudável leva à evolução. O debate leva à evolução. Discutir leva à evolução. Você cortar é castração. Ninguém evolui com medo de alguma coisa. Não. Você tem que ter liberdade, se sentir livre para você botar para fora o que você tem dentro. Agora, eu tenho que ficar medindo minhas palavras, tá? Lógico, ela não pode ser ofensiva. Minhas palavras de liberdade, eu posso falar. Sua liberdade, eu te dou. A gente tem a nossa. Então, se você se sentir mal, sai do canal. Você não siga mais a gente, não apoie mais a gente. Você vai se sentir bem assim, sinta assim, como nós também. Então, nós vamos sempre recomeçar. Nós aprendemos já há 20 e tantos anos a recomeçar. A gente termina um barco, é uma aventura nova, a gente começa outro barco. É trabalhoso, mas o que não é trabalhoso nessa vida, meu? Tudo que é fácil, tem um monte de gente querendo, sabe, vira aquela confusão. Quando você quer uma coisa meio fora, meio atípica, tem poucos concorrentes. Você tem dificuldade de encontrar material, mas você fabrica o material, você cria. Então é estimulante, isso é bom. Então, se você não concorda com isso, meu amigo, não leva a mal. Eu prefiro ficar com isso do que do jeito que você pensa. Não vou ser do jeito que você pensa que eu vou viver mal. Então, eu gostaria que você respeitasse o nosso ponto de vista, para a gente respeitar o seu. Tá? Então, por isso, a gente vai votar no Bolsonaro. Com certeza você gostou desse vídeo, então deixe seu like, ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal.